Olá, meu nome é Ricardo Garcia, eu sou médico, faço parte da junta assessora do CLAP-BI, Centro Latino-Americano de Pesquisa em Biológicos, e nesse momento ocupo o cargo de subsecretário de Biotecnologia no governo do Distrito Federal no Brasil. Hoje vamos falar um pouco sobre regulamentação de medicamentos biológicos. Mas antes da gente entrar efetivamente na questão da regulamentação, seria muito importante recordar alguns conceitos que já foram debatidos aqui mesmo nesse site pelo Dr. Gilberto Castaneda. Basicamente, as diferenças entre o medicamento sintético e o medicamento biológico começam na sua complexidade e no seu tamanho. Os medicamentos sintéticos são medicamentos 100% puros, têm os seus princípios ativos bastante conhecidos, bastante definidos e facilmente copiáveis. Já o medicamento biológico, ele é muito mais complexo, seu peso molecular é muito maior e é praticamente impossível você copiar fielmente um medicamento como esse. Ou seja, um medicamento biológico, ele nunca será um genérico. Ele pode ser um biosimilar, que é um medicamento similar a um medicamento já existente, mas que não é idêntico, não é uma molécula idêntica. No caso dos medicamentos sintéticos, eles podem ser facilmente copiáveis, e aí a gente tem os medicamentos genéricos, já bastante conhecidos de todos. Vou dar um exemplo prático. Uma molécula como a do ketorolac, por exemplo, que é um anti-inflamatório, ela é uma molécula simples, como vocês podem ver, uma molécula leve, de aproximadamente 375 Daltons. Já o caso da eritropoetina, que é um medicamento biológico, e nem é dos medicamentos biológicos mais complexos, ela tem um peso molecular de aproximadamente 30.400 Daltons. E na imagem mesmo vocês podem ver a diferença de complexidade entre elas. Então isso é um conceito fundamental para que a gente possa entender os motivos que levam o medicamento biológico a ter uma regulamentação própria. Nesse quadro que vocês estão vendo agora, vocês podem ter uma ideia melhor ainda sobre comparações entre tamanhos e pesos moleculares de moléculas sintéticas e moléculas biológicas. Por exemplo, a aspirina tem um peso molecular de aproximadamente 180 Daltons. No caso de um trastuzumab, por exemplo, que é um anticorpo monoclonal, são mais de 145.000 Daltons. Por aí a gente pode ter uma noção real de diferença de tamanhos e complexidades. Mais ainda, se a gente for comparar um anticorpo monoclonal como esse com uma aspirina, é como se nós comparássemos uma bicicleta, por exemplo, com um jato comercial. A diferença de tamanho e complexidade é impressionante. Uma vez conhecidos esses conceitos, a gente pode começar a falar efetivamente de regulamentação. O primeiro ponto importante é entender qual é o rol de uma agência reguladora. Para que ela serve? Por que ela existe? Ela funciona como um guardião da população. No caso dos medicamentos, para que vocês tenham uma ideia, a indústria farmacêutica é a segunda indústria mais regulada no mundo. Ela só perde para a indústria da aviação. Para que vocês tenham ideia do quão importante se faz uma regulamentação. No caso da regulamentação para medicamentos biológicos, a gente vai poder ver agora, através dessa linha do tempo, que em 2005 a Agência Europeia de Medicamentos se reuniu para criar uma regulamentação própria para medicamentos biológicos, porque entendia a necessidade de se ter essa regulamentação. Em 2006 foi publicada essa regulamentação. Já em 2007, a Organização Mundial da Saúde reuniu seu grupo para discutir sobre uma proposta de orientação para que os países pudessem, as agências regulatórias locais dos países, pudessem criar a sua própria regulamentação. E foi o que ela fez, publicando, por fim, em 2010, suas recomendações. Vale a pena salientar que a Organização Mundial da Saúde não é uma agência reguladora. Ela não tem o poder de lei. Ela apenas orienta e sugere um caminho. Ela cria uma diretriz e um país pode ou não seguir. É uma questão de soberania nacional. A decisão é local. No entanto, a Organização Mundial da Saúde preza por boas práticas. Então, nós como pesquisadores, nós sugerimos seguir o que orienta a Organização Mundial da Saúde. Em 2012, dois fatos importantes aconteceram. O FDA publicou seu primeiro draft, seu primeiro rascunho de regulamentação. E a Agência Europeia de Medicamentos publicou uma regulamentação específica para anticorpos monoclonais, por entender que esses medicamentos são ainda mais complexos do que os medicamentos biológicos iniciais, ou a primeira geração de medicamentos biológicos. Vale a pena salientar também que aqui na América Latina, a Argentina, em 2012, também publicou sua regulamentação específica para anticorpos monoclonais. Em termos de regulamentação, para os países latino-americanos, a Argentina é um excelente exemplo a ser seguido.
Acho que vale a pena agora a gente comentar alguns pontos específicos que orientam a Organização Mundial da Saúde e as principais agências reguladoras, como a Agência Europeia e o FDA. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os medicamentos biológicos similares, como eles, uma nomenclatura criada e sugerida pela Organização Mundial da Saúde, não são genéricos. Esses medicamentos jamais serão idênticos aos medicamentos originais, inovadores ou de referência, dependendo do país, é como se denomina. E que a aprovação desses medicamentos vem a partir de que se comprove a similaridade entre esse medicamento e o medicamento original. Ora, se esse medicamento é um biosimilar, ele obrigatoriamente é similar a algo, senão ele seria um medicamento inovador. Para a Organização Mundial da Saúde, é muito importante que se comprove a similaridade entre o medicamento que se diz similar, biológico similar, e o medicamento biológico de referência, através de estudos escalonados de comparação direta, cabeça a cabeça, e através, mais adiante, de estudos clínicos que comprove segurança e eficácia desse medicamento em relação ao medicamento original. Bom, eu vou destacar aqui uma frase que eu considero bastante interessante da Agência Europeia de Medicamentos. E ela diz o seguinte, que em princípio o conceito de produtos medicinais biológicos similares aplica a qualquer produto medicinal biológico. No entanto, o sucesso desse desenvolvimento vai estar na capacidade de caracterizar o produto e demonstrar a similaridade entre o medicamento que supostamente é similar e o medicamento de referência. Eu vou destacar uma outra frase, nesse caso do draft do FDA, que me parece bastante interessante. Ela diz o seguinte, que o propósito da guia, ou seja, o propósito dessa regulamentação é ajudar as empresas a demonstrar que o produto proteico terapêutico que ele quer comparar, de fato, ele é similar ao produto de referência. Isso é muito interessante, porque a agência se coloca não como uma barreira, e sim como uma instituição que está ajudando essas empresas a demonstrar através de um caminho, de uma guia. Ela mostra o caminho e se o medicamento comprovar, através de todo esse caminho proposto pela agência, que ele de fato é similar ao original, está tudo certo, ela aprova o medicamento. Concluindo, uma agência reguladora, ela existe, no caso dos medicamentos biológicos, para garantir qualidade, eficácia e segurança desses medicamentos para a população.